Fala galera, tudo bem atletas? Está começando mais um GraiCast, o podcast da assessoria esportiva Grai Team. Eu sou o Coach Gui, professor responsável da assessoria e agora também apresentador desse canal, deste podcast, feito para você, atleta que vive e respira o esporte como nós. Aqui é de atleta para atleta, uma resenha com muita superação e histórias que vai inspirar você que está ouvindo ou que está assistindo o nosso podcast. E hoje, o episódio de hoje está especial demais. Hoje o papo é com alguém que vive com a Grai Team em todas as fases aí, desde o começo, como atleta, como aluna e hoje é professora da equipe. Então, seja muito bem-vinda, professora Caroline, a K-Coach. Bora compartilhar com a gente a sua trajetória, seus desafios e tudo que a corrida te proporcionou. Então vamos lá, vamos começar aí com essa trajetória completa da professora. Carol, conta pra gente, quem é você além da corrida e da assessoria? Então esquece um pouquinho a corrida, esquece um pouquinho a assessoria. Quem é a Carol? Prazer, galera, estar aqui no podcast. Fico muito feliz pelo convite. Meu nome é Carol, conhecida aí como K-Coach. Tenho 31 anos, sou apaixonada pelo esporte, pela corrida de rua, né, número 1. Sou casada, tenho 31 anos, mãe de pet ainda, né, no momento. Beleza, Carol, agora que você já se apresentou pra gente, fala pra gente como foi o seu início no esporte. Lá atrás, lá criança, adolescência, da onde você veio, qual é a inspiração, você veio de casa, você veio da escola, onde você começou, o que você fez do esporte. Conta um pouquinho dessa fase pra gente. Eu comecei no esporte com 10 anos de idade, pelo incentivo do meu pai. Meu pai é corredor, né, também, mas naquela época ele estava parado no esporte. E eu comecei mesmo, ele colocou eu na corrida, assim, desde pequenininha, porque eu era uma criança muito doente, extremamente doente, parte respiratória e tudo mais, bastante problemas, e vivia internada. E aí meu pai falou assim, eu vou colocar essa menina pra fazer alguma coisa, né? E aí eu entrei numa escolinha em Santa Bárbara, né? Onde tinha uma escolinha só de criança, né? Era a base ali do atletismo de criança. E aí eu comecei lá. A partir do momento que eu comecei a praticar o atletismo, né, de pista, melhorei muito a minha saúde. Nunca mais fiquei doente, assim, depois dessa fase de entrar no esporte, melhorou bastante. E comecei na escolinha em Santa Bárbara do Oeste mesmo. E como foi essa fase? Você começou lá na escolinha, vamos dizer assim, foi o remédio aí para você não ficar mais doente. Isso. E como foi? Você foi evoluindo, foi competindo? Até onde você chegou ali na pista? Até onde você treinou? Até quantos anos você ficou vivendo essa fase? Fiquei, assim, na escolinha lá de atletismo por um bom tempo, né? O Mirim, né? A fase Mirim, infantil. E depois de um tempo eu recebi uma proposta para estar fazendo um teste pelo um clube, né? Fui para esse clube, fiz o teste, acabei passando e comecei a treinar no SESI São Paulo, que a base do atletismo do SESI São Paulo é em Piracicaba. Aí fui contratada pelo SESI, fiquei treinando lá um bom período, até os meus 15 anos mais ou menos aí, fazia a prova de pista, e as provas que eu fazia era 3.000 com obstáculo, 1.500 e 800 metros, então eu era meio fundista ali no atletismo. Então já gostava das distâncias um pouco mais longas e não tanto de velocidade. E às vezes quando tava no Mirim, às vezes a gente competia pelo juvenil também, né? Aí a gente entrava na pista na prova de 5.000, aí às vezes ia para uns jogos regionais ainda, né, mais nova, fazia uns 10.000. Então a gente ficava nessas provinhas assim. Legal, e você foi com essa carreira aí do atletismo, corredora de meio fundo, até mais ou menos por volta de quanto tempo, assim, Carol? Qual é essa sua idade? Eu fiquei mais ou menos no SESI, assim, mais assim, competindo, né, vou falar assim, brasileiro, essas competições assim de pista, com 17 anos. Mais ou menos. Mais ou menos, que daí eu dei uma pausa para começar a estudar. Legal, aí você começou a estudar e quando a corrida de rua
entrou na sua vida, assim? Você já corria, tem uma experiência aí, uma bagagem bem grande do atletismo. O atletismo é bem legal, pessoal, principalmente aí para quem tem filhos, tudo mais, porque é uma atividade muito completa, né? A criança aprende a correr, saltar, pular, e nós como professores aí, educadores, é a base de qualquer esporte hoje, é o atletismo. Carol, e quando a corrida de rua, assim, depois que você deixou lá de participar, que começou a focar nos estudos, que a corrida de rua entrou na sua vida, como que ela entrou? A corrida de rua foi basicamente quase quando eu conheci a Grai, na verdade, assim, né? Que eu comecei a fazer mais a corrida de rua. Meu pai fazia, né? As provinhas, ia com algumas equipes, tal, para alguma provinha aqui, uma provinha ali, ele me inscrevia e eu comecei a ir. E comecei a fazer a faculdade também, né? E comecei a trabalhar primeiro. Aí você começou a estudar educação física. Aí eu comecei a estudar educação física, já entrei decidida do que eu ia fazer, que era a educação física. E nesse meio termo trabalhava, estudava à noite e treinava entre sair do trabalho no meio ali pra ir pra faculdade, né? Mas à tarde, assim, trabalhava no período da manhã até à tarde, treinava um pouquinho e depois já ia pra faculdade. Então aí ficou nesse meio, assim, nunca deixei de treinar, porque era necessário, assim, senão acho que eu sempre fui muito agitada, então se eu parasse eu surtava. Então sempre corri, nunca teve aquela pausa, assim, falar, pausei. Legal, então acabou a jornada, vamos dizer assim, de atleta de pista, começou a jornada de uma atleta amadora que gostava de correr, manteve as corridas, começou a estudar. E quando você já fazia o esporte lá na pista e treinava lá no SESI, você já tinha na sua cabeça que você queria ser professora mesmo de educação física? Como foi isso? Quando a gente é pequenininho, a gente tem uma visão diferente, né? Era ser veterinária, né? E depois, quando entrou no esporte e tudo mais, mas sempre foi educação física, eu sempre gostei, né? Além do atletismo ali, eu pratiquei vôlei, né? Vôlei de quadra. E o vôlei de quadra, eu fiquei bastante tempo treinando vôlei de quadra, mas também o atletismo. Eu tive que me decidir pra onde que eu ia, porque eu era boa também no vôlei, né? Até hoje, a treinadora lá em Santa Bárbara, às vezes a gente se encontra, ela fala, você tem que ter ficado no vôlei, você tinha ficado no vôlei. Mas aí eu decidi, não, eu vou pra corrida. Então eu fiquei nesse meio... Até por influência do seu pai também, que já corria, também tem né? influência do meu pai, né? E também, na verdade, eu comecei a educação física, não foi nem por influência dele, mas ele começou primeiro que eu, depois de velho. Vamos dizer assim, ele entrou na faculdade... Ele começou a estudar também educação física antes de você. Ele começou antes de mim. Quando abriu a Politec aqui na nossa cidade, ele foi a primeira turma a começar a educação física. Isso ele tinha já 50 anos, né? Nunca pensei que meu pai, né, ia começar a estudar. Ele começou e aí ele ficou, vamos lá, vamos começar a estudar, né? Já tá com 18 anos. E aí eu prestei vestibular lá, né, que é uma provinha pra você conseguir uma bolsa, né? E aí nessa bolsa eu comecei nesse meio termo, eu tava trabalhando, então o dinheiro do trabalho era para pagar 70% da faculdade, pagava o plano de saúde, que era o que, né, na época como eu comecei a correr eu também tinha um plano de saúde. E era isso, basicamente, trabalhava para pagar a faculdade mais o meu plano de saúde. E quando a Grai entrou assim na sua vida, quando você começou a correr com a gente? A Grai entrou nesse meio termo também, né, da faculdade e do meu trabalho, porque eu conheci o Gui dentro do meu trabalho, né, se a gente for ver aí, o Guilherme era estagiário, também do SESI, né, Gui? Sim. Era estagiário do SESI e eu tava trabalhando na empresa, a empresa que é parceira nossa até hoje, que é a Stampari, trabalhei 7 anos lá, e eu conheci o Gui lá dentro, o Gui chegou um dia lá, né, ele apareceu lá na ginástica laboral e a gente ficou trocando ideia, a gente já se conhecia um pouco assim de vista, né, tudo mais, e aí eu falei pra ele que eu tava estudando, fazendo faculdade, e ele ficou super feliz, né, com o meu trabalho, ficou sabendo que eu tava estudando, e nesse meio termo, ele tava abrindo assessoria, né. Sim, bem no começo. Bem no começo, né. Tava abrindo a Grai e tal, tinha saído da academia onde ele trabalhava.
e estava abrindo a GRAI e me convidou para fazer algumas provas de rua, junto com a Estampária também, que a Estampária era parceira também da GRAI lá, desde aquela época, né, até hoje. E aí eu comecei a correr para a GRAI, né? Uma atleta da GRAI, recebia treino do Guilherme, treinava com os treinos dele e corria as corridas de rua aí. Legal, e como foi essa virada de chave aí, de aluna para professora da equipe? Nossa, foi numa época assim de caos, né? Na verdade, porque eu tava treinando na GRAI, aí comecei o estágio, né, dentro da GRAI também, e oficialmente eu entrei na GRAI na pandemia, né? Eu estagiava em outros lugares, né? Depois de um tempo eu saí de onde eu trabalhava, né? Teve necessidade porque eu estava acabando a faculdade, eu precisava entregar, né, o final ali da faculdade TCC, e aí eu fechei com a empresa onde eu trabalhava, saí de lá e comecei a estagiar. Meu primeiro estágio, na verdade, foi natação. Sim. Né, numa academia de natação, fiquei 2 anos na natação. Entrou a pandemia, aí eu saí dessa natação, fui pra outra, não tava na pandemia ainda, tava no final, ia começar, pré-pandemia. Um pré-pandemia. E nessa pré-pandemia, eu fui contratada por outra academia de natação. E nesse meio termo, assim, acho que eu fiquei lá umas 3 semanas, começou a pandemia. E aí, pegou. Porque daí o cara, né, infelizmente ele não conseguiu se manter, né? Ainda mais gente que era novo, né, lá. E aí ele fechou o contrato com a gente. Na verdade, eu trabalhei 3 semanas e fechei o contrato com ele. Aí fiquei meio que perdida, né, nesse meio aí, sem trabalhar, pandemia. E o Guilherme, mais doido ainda, me contratou na pandemia. Foi na pandemia, cara. O Guilherme me contratou. Uma coisa bem legal aqui, pandemia, pessoal, cara. é que assim, a gente... Não sei se é por coincidência ou se é por doideira, igual a Carol falou, mas todo grande investimento da assessoria foi feito nos períodos de dificuldade. Foi. E esse foi um deles. E a gente acreditou na pandemia. E por incrível que pareça, todo esforço que a gente fez na pandemia valeu muito a pena, porque a gente não teve baixa de aluno, a gente teve uma manutenção muito grande, a gente recriou a forma de trabalhar, então a pandemia nos ensinou muito, e hoje a gente faz as loucuras, as ativações até hoje, e tudo derivado aí dessa época que afetou muita gente. Carol, vamos falar um pouquinho agora do que a corrida... Basicamente, a corrida está na sua vida mais da metade de tempo de vida seu, né? Porque você começou lá com 10 anos, está com 30, já está 20 anos que você corre. Então, mais da metade do tempo de vida seu é correndo. E o que a corrida hoje representa na sua vida? O que ela faz parte da sua vida, assim? Nossa, hoje eu não me vejo sem a corrida, né? A corrida, pra mim, desde o início... foi uma forma de... Na verdade, eu falo que ela me criou como pessoa, né? As responsabilidades que eu tive com a corrida. Porque lá, desde o início, quando eu tinha 10 anos, era muita responsabilidade, porque não era só ir lá e treinar, né? Na base lá do atletismo, a gente ia viajar... Querendo ou não, a gente ia um pouquinho sozinho, assim, então tinha toda aquela responsabilidade. Então, me ajudou muito hoje a ter a responsabilidade, a corrida me ajuda na responsabilidade. A corrida me ajuda a se manter mais tranquila, né, de vida, assim, e tudo mais. Acho que se eu ficar sem a corrida, eu meio que surto, né? Então, eu não consigo viver sem a corrida. Não consigo mesmo, assim, em todos os sentidos. Até... Eu acho que eu transbordo a corrida, eu não tenho o que falar, assim. E como que é a Caroline professora? Fala pra gente agora, como que é você professora? A gente já falou um pouquinho de você corredora. Eu, professora, eu sou super
assim, vamos dizer, exigente, assim, com os alunos, né? Nessa questão de treinamento. Sou super amiga também, a galera me vê, assim, quando as pessoas me conhecem, né? Muitos já vêm me falar, assim, de ser fechada, ser uma pessoa mais brava, assim, e depois que me conhece, aí vai vendo que não é. A Carol é super de boa, conversadora e tudo mais. E eu sou bem exigente com os meus alunos, né? Eles falam que eu sou casca grossa da graia, assim. Eles me verem como a general, eu acho. E o que Da mudou, graia. Carol, nessa época aí de só corredora e só professora? Desde aquela época lá atrás até agora, o que você sente, assim? O que mudou? Como que é esse sentimento, assim? As responsabilidades hoje em dia é bem maior, né? Lá Antes a era pegada era só treinar, só né? treinar, era Fazer o seu melhor, né? só fazer meu melhor, pensar em tempo e tudo Resultado. mais, resultado, entregar o melhor sempre. Hoje em dia não. Hoje em dia tem uma demanda bem grande, né? Cada vez mais. E horário para treinar também, muda os horários, a demanda do trabalho. E aí a gente tem que conciliar, né? Hoje em dia a gente está conciliando aí trabalho, treinamento, casa, né? Tudo um pouquinho, Tudo um né? pouquinho, aí hoje fica um pouco mais difícil. E hoje, quando você tá correndo assim, o que você sente quando você corre assim? Hoje, eu não me cobro mais tanto igual eu me cobrava antes, né? Tô voltando aí novamente uma pegada... tô voltando a ter vontade de competir novamente, né? Eu já tive várias fases na corrida, né? Já tive o profissional, já tive uma evolução muito boa, e depois teve uma fase recentemente que... Uma bad? Uma bad tanto na corrida quanto na vida. Aí agora, depois, um ano aí pra cá, eu vim voltando, aí fiquei nesse meio termo, aí eu tô sentindo que agora, assim, eu tô me dedicando um pouco mais pra corrida, mas não me cobrando tanto igual eu me cobrava antes, assim, sabe? Mas essa cobrança vem das pistas também, né? Porque lá quando a gente trabalha com alto rendimento, a cobrança é grande, né? Por resultado, por tempo, por desempenho. O tempo todo, não é... Eu conto às vezes pras meninas, né, que lá era... Mesmo a gente sendo menor de idade, né, vamos dizer assim, não ter tanta responsabilidade, era muito mais responsabilidade do que hoje. Lá a gente era cobrado pra ter resultado. Hoje Era mais desempenho, desempenho, performance, era né? performance Diferente total. do público que a gente trabalha hoje, diferente, que bem 90% é amador, né? Isso. Bem diferente. Carol, então você já começou a falar um pouquinho aí, agora vamos explorar um pouquinho mais isso. Como é a sua rotina para você? Como você faz para conciliar aí os seus treinos, sua vida pessoal e o papel de professora? Hoje eu recebo, né, os treinos aí do Gui também, como todos os alunos nossos. Hoje eu acordo bem cedo para treinar. Né, O que é bem cedo? Vamos lá. 4 horas da manhã. 4 horas a Hoje treinando. eu tô treinando 4 horas da manhã. Na verdade, eu acordo às 4 e eu tenho que estar na pista ou na rua já umas 4h45 para conseguir treinar ali em média de 1 hora. Saio do treino e corro pro trabalho. Hoje em dia tá assim, porque eu me sinto melhor treinando de manhã. Os dias que tenho treino mais leve, na planilha, eu consigo treinar à tarde, na academia, fico na esteira mesmo, não vou pra rua, mas a Carol precisa treinar de manhã. Isso é uma coisa pessoal seu. Eu só não consigo, não funciono pra treinar à tarde, assim, eu já me sinto muito mal, já tô cansada da rotina, né? Do dia, Então você já gosta de matar o treino logo de manhã, manhã. Pra fazer os compromissos do dia Isso. aí, pessoal, de trabalho e pra zerar tudo, não ficar dependente disso. E hoje meu trabalho é 100% a Grai, né? Hoje eu deixo aberto aí só pra Grai mesmo, não tô com outro tipo personal, outro trabalho, é 100% Grai hoje em dia. E o que é mais desafiador pra você, Carol? Treinar ou motivar os alunos? Nossa. Cara, treinar é difícil. Mas aí a gente treina com os alunos às vezes também, né? E a gente tem que motivar eles também. Mas
Nossa, pergunta difícil. Eu acho que a Carol tá aí nos dois, porque acaba que eu treino com as meninas, né? E aí, mesmo estando lá como Carol, e nunca sendo Carol, né? Que a gente fala, a gente nunca vai ser... Todo ambiente que a gente vai estar, a gente vai ser professor. Eu falo que o professor é igual médico, né? Todo lugar que você tá, tem alguém perguntando, né? Tem alguma receita ali, né? Tem alguma receita, alguma dica, o que eu faço. E aí a gente combina de treinar e aí tá lá, ai, tô com dor aqui, ai, não, tô com uma dorzinha ali. Aí você sempre vira personal, né? Sempre vira. Mas mais desafiador, eu acho que, pra mim, eu acho que é motivar os alunos, assim. Do que acordar cedo, do que ter que treinar, assim. Da rotina ali, né? Encaixar uma rotina. E o que aconteceu, Carol? Que você ficou um tempo aí numa bad. O que aconteceu? Fala pra gente aí. Nossa, foi um looping na minha vida, né? Eu acho que... Foi assim, né? Aconteceu várias coisas na minha vida. Uma das coisas foi que aconteceu com meu irmão, né? E foi um período da pandemia também, né? Acabou que começou na pandemia, né? No final ali da pandemia, a gente descobriu um problema de saúde com meu irmão. Isso acabou que foi me afetando, né? Porque, querendo ou não, eu sou a base da minha casa, né? Da família e tal. E eu tinha muita responsabilidade, né? Nessa questão de estar ali, um dia tava bem, outro dia não tava bem. Isso foi se estendendo por um bom tempo, né? E aí eu saía pra correr e ficava pensando, né? Pensando do que podia acontecer, como que ia ser, e nanana. Eu fui dando essa baixa na questão disso mesmo, né? Essa questão do que aconteceu aí com meu irmão. E aí eu fui desanimando um pouquinho. Aí foi te afetando, você não conseguia concentrar na corrida. Não. Aí os resultados da corrida pararam de chegar. Aí fui desanimando, aí foi juntando tudo mais. Aí foi dando essa bad, assim. Mas eu nunca parei de correr, entendeu? Sim. Era mais, assim, a parte de competição, aquela pressão de competição, né? Que aí também a gente tinha o patrocínio e tudo mais. Sim, aí você aprendeu a correr de um jeito diferente, foi isso? De um jeito diferente, e que eu acho que todo mundo, né, deveria aprender também um pouquinho, né? É muita cobrança, assim, né? Se cobrar menos, na verdade. Eu acho que eu deixei de me cobrar, né? E como tá sendo essa nova fase depois da perda do seu irmão? Eu achei que seria bem complicado, assim, a minha volta, assim, sabe, na corrida. E vamos dizer assim, hoje eu não me cobro mais, eu tô treinando bem, mas eu não tô tendo aquela cobrança que eu tinha antes, porém eu tô tendo resultado. Os resultados aparecem naturalmente, né? Mas sem aquela cobrança, né? Eu vou pra prova, eu não fico tipo assim, eu tenho que fazer. Eu tô aqui tipo assim, agora eu vou lá, se der pra sentir o corpo tá bem, bora pra cima, entendeu? Eu tô me cobrando menos e eu tô me divertindo mais e eu tô tendo resultado. Eu tô sentindo isso, entendeu? O que eu não sentia antes. E eu tô me sentindo feliz hoje na corrida. Até então que tô conseguindo correr aí a semana, tô conseguindo encaixar os treinos, eu tô muito feliz. Então assim. Você pode talvez afirmar que toda a dificuldade que você passou nesse período, ela te fortaleceu, te ajudou? Bastante. Legal. Bastante. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho da sua experiência aí. Qual é a maior diferença que você acha aí quando você corria na pista e agora corre na rua? O que você sente de diferente, assim? Diferença da pista com a rua? Cara, eu gosto de fazer os treinos de pista, né? E a diferença que eu tenho, assim, é que na rua é mais a questão de ritmo mesmo, assim, né? Você encaixa um ritmo, uma zona ali e vai embora. Agora, a pista, você trabalha a intensidade alta o tempo todo, né? Pra mim, essa é a diferença e a cobrança, né? A pista, a cobrança é diferente, a rua é um outro tipo de... Sabe que os dois esportes correm, mas são modalidades totalmente diferentes. Diferentes e distintas, né? Isso. E hoje, qual distância você mais se identifica e por quê?
Eu gosto dos 21. O 21 pra mim é uma prova que não é extremamente rápida e você mantém uma zona ali, um linear, né? Quando encaixa, é uma prova perfeita, né? Eu me sinto bem fazendo 21, fazendo força, uma distância um pouco mais longa. Também gosto dos 10, mas os 21, assim, hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer. Mais se Eu tenho uma identifica. sensação assim, cara, eu amo fazer 21. Entendeu? 5 não, pelo amor de Deus. Não gosto, não. E fala pra mim qual foi o seu momento mais marcante aí que você tem de lembrança na corrida de rua, nessa trajetória como atleta? Na corrida de rua, eu acho que foi a minha primeira maratona, né? Minha primeira maratona. Foi na onde? Foi SP City. Eu era bem nova, eu acho que eu tinha 20 anos mais ou menos, quando eu fiz a SP City, a primeira maratona. Foi bem marcante porque foi a minha primeira maratona, né? Maratona é sempre super marcante. E eu fiz com um amigo meu, que é nosso aluno, até, né, o Alessandro. Sim. Fiz a maratona com ele, treinei o período da maratona inteirinha com ele perfeitamente. Foi um ciclo muito, muito bom de treinamento, assim. Eu acho que foi a maratona que eu mais treinei, na verdade, que foi a primeira. Então essa foi a que mais marcou, porque ele tinha um propósito, né, de concluir a maratona, tinha todo um sentimento, uma história, né, e a gente treinou junto. E no finalzinho da preparação da maratona, eu senti uma dor, né, eu tive uma dor no pé, e aí o Gui olhou pra mim e falou assim, cara, você já treinou tudo que você tinha que treinar. Agora é só você ir pra maratona, né. E o Lê também, né, ele tem um problema nas costas e ele acabou que travou, acho que 2, 3 semanas ele próximo à maratona também. E aí ele, não vou conseguir. Aí eu falei, cara, eu tô com você. A gente treinou junto e a gente vai acabar essa prova junto. Ele falou assim, não, faz sua prova, tudo, porque eu, querendo ou não, eu corri mais que ele, né? Tinha uma performance um pouco melhor que ele. Aí ele, falei, não, eu vou com você. Aí a gente montou a estratégia de prova e eu fui a prova inteirinha. Mesmo sendo a minha primeira maratona, vamos dizer assim, você quer fazer, né, o seu melhor, arrasar lá na primeira maratona, o meu objetivo foi fazer a maratona com ele. Então eu fui controlando ele ali o tempo todo. E parceria mesmo, chegou no final ali da maratona, ele com dor, e eu falei assim, cara, eu tô com você, a gente cruzou a linha de chegada junto, assim. Hoje a gente fala, né, a gente sempre comenta, né, foi super emocionante, tanto pra ele quanto pra mim, assim, ter feito essa maratona. Esse foi um momento marcante, então, dessa trajetória na corrida de rua. E qual foi uma conquista, assim, que você conquistou na corrida? E também, se você lembrar, uma conquista da época lá do atletismo do SESI, que te faz lembrar, assim... Lá atrás, assim, a conquista é ter ido pro Competir Brasileiro, né? Você chegou a nível nacional, então. Ir pro Competir Brasileiro, acho que foi na verdade, não, foi estadual. Competir estadual. Essa foi a maior... Porque o estadual era assim, foi nos 3.000 com obstáculo. Você era as 10 melhores do Brasil naquela prova. Aí você entrava num ranking, né? Você teria que estar entre as 10 primeiras para estar competindo. E naquela época eu entrei no 1.500 e nos 3.000 com obstáculo. E isso, você tá entre as 10 melhores, né, do Brasil naquela prova, é difícil. É muito difícil. E na corrida de rua, qual foi a conquista que você mais gosta de lembrar? A conquista que eu mais gosto de lembrar na corrida de rua foi ter feito o desafio do Rio. No Rio? O Rio foi bem legal, assim, ter feito o desafio 21:42. E aquele que eu ganhei o troféu, que foi pós-pandemia. Não foi pós-pandemia. Foi. Na Maratona do Rio. A Maratona do Rio. Foi 21 e os 42 que eu fiz. E conquistei o troféuzinho lá entre as 3 do desafio. Legal. E como professor agora, qual foi o momento que marcou você aqui dentro da assessoria? Eu acho que tem vários momentos, assim, né, que marca, assim, a minha trajetória aqui na assessoria. E o que eu fico mais feliz é o crescimento, né? Eu lembro lá quando a gente começou,
lá atrás, depois da pandemia, que abriu, que teve a abertura do CT, né? Eu tava presente na abertura do CT. Hoje eu trabalho quase 100%, né, da minha manhã aqui dentro do CT. O crescimento, acompanhar o crescimento todos os dias, diariamente, de tudo, né? A questão de tudo, da evolução da assessoria, é o que me deixa muito, muito feliz. E tá participando disso aí, né? É que ela tá na minha frente aqui, né? Não sei o que ela vai falar agora, mas qual que é o sentimento de trabalhar na Gra? Não, eu sou muito feliz trabalhando aqui, gente. Eu vou sair aqui da sala e depois eu volto. Não, eu não sei se eu me vejo sem a Grai, né? Às vezes eu falo pro meu marido que eu acho que eu vou tirar alguém da Grai e eu vou ficar na Grai. Eu amo isso aqui, cara. Eu gosto bastante, apesar de a gente ter bastante demanda aí de trabalho. Lógico, é cansativo, tanto pra mim quanto pro Guilherme, né? Em toda a questão, assim, às vezes a gente se bica um pouco, assim, se estranha, né, no dia a dia. Mas eu amo... Normal. Normal. Eu falo que a gente é quase irmão já, né? Da vida, assim, né? Com o tempo. A gente é bem parecido, tá? Vamos falar assim. Algumas coisas a gente é bem parecido. A gente critica um outro, mas a gente é bem parecido, né? E fala pra mim qual é o objetivo aí que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar na corrida? O que você gostaria de experimentar na corrida, que a corrida ainda pode te proporcionar hoje, nos dias de hoje? Pensando a curto ou longo prazo, seu futuro, assim. Cara, eu tenho vontade de fazer uma prova fora do Brasil, né? Se Deus permitir, quem sabe, algum dia. Mas não é uma coisa que eu fico matutando na cabeça, não. Tipo assim, se acontecer... Se der, legal. Se der, legal. Se não der, beleza. E também não tenho, assim, falar essa prova, tá? Se aparecer uma oportunidade... E fazer uma prova fora, porque assim, eu já fiz de tudo, né? Então é difícil assim, uma coisa que eu quero. Já fiz ultra, já fiz duátlon, mesmo não sendo profissional, mas já fiz. Já fiz peregrinação recentemente, já fiz maratonas. Eu vou falar pra você que eu nem sei quantas maratonas eu fiz. Não foi muitas, mas é que eu não sou de ficar contando e tudo mais. Já fiz várias meias, várias provas de tudo. A única coisa que eu nunca fiz foi o triatlo, né? Porque eu não gosto muito da natação, assim, essa questão da água. Mas um dia era a proposta desse ano. Era começar a nadar, mas não começou ainda. Mas eu acho que é mais fazer uma prova fora mesmo, que eu nunca fiz, né? Fora do Brasil, assim. Então vamos falar dessas doideiras agora, essa ultra aí. Nossa, Qual ultra você fez? Depois que eu fiz a minha primeira maratona, eu falei, não, agora eu não vou fazer essa loucura de novo não, né? Muito tempo, né? Preparação, aquela loucura, né? Deu, acho que 3 meses, fui convidada pelo senhor aqui pra estar fazendo uma ultramaratona trail. De revezamento, De revezamento. Né? Começou no revezamento, galera. Começou no revezamento, né? Fui convidada por ele, foi 3 homens e eu de mulher, né? Eu não sei de onde ele tirou a ideia que eu tinha a capacidade de fazer essa ultra, né? Foi quantos quilômetros? 217. Foi 70 para cada um, mais ou menos, né? Isso. Revezando, era eu, você, o Zé... O Zé e o Aláudio. E o Aláudio, nós 4, né? Cara, foi muito legal essa prova. Essa ultra aí, a BR-135, basicamente é o trecho do Caminho da Fé. Inicia uma cidade antes ali, que é São João da Boa Vista. Aí bate Águas da Prata e segue o Caminho da Fé até Paraisópolis. E a gente realizou aí em 4 na época, acho que umas 32 horas e pouco. Não dormimos, né? Diretão. Gente, eu amei essa prova, foi Teve até aquele desafio lá no Mata Cavalo, né, com a outra equipe lá, tentando pegar a primeira colocação, né? Foi. A gente tirou força de onde não tinha. Eu falo que o corpo da gente é uma máquina mesmo, né? Que a gente tava no finalzinho ali da prova, e aí tinha uma outra equipe. E a gente ficou competindo entre a gente ali pra ver quem ia chegar, né? Eu lembro até hoje que foi muito engraçado, porque pra quem conhece o Caminho da Fé, né? Quando a gente chegou em Estiva ali na frente da praça, a gente parou na padaria ali embaixo da pousada da Poca pra comer, na hora que nós chegou, o pessoal perguntou, vocês são um quarteto?
Aí nós falamos, somos. E eles estavam, tipo assim, ali com a gente. Aí eles levantaram e saíram correndo. E foram embora, porque eles estavam em primeiro. Era. E nós estávamos em segundo. Aí nós percebeu, né? Nós comemos e saímos. Aí foi no Caçador, né? Que tava à noite já na serra. A gente Chuva. começou a subir a serra. A gente viu o farol do carro lá em cima da serra. Aí eu lembro até que eu falei, ó, eu vou buscar, né? Foi. Falei, eu vou buscar esses caras. Aí eu comecei a correr, busquei, aí passei o bastão, né? Aí começou uma guerra, correndo ombro a ombro, né? Foi. Gente, foi muito insano. Foi uma loucura, assim. Eu não sei onde eu tirei força também. A gente correu desse jeito quase até A chegada de Paraisópolis. Pousada Amarela ali, né? É. Aí foi quando... Tava sendo mais saudável a disputa, né? Sempre é bom ter um tiozinho na equipe, né? Porque os tiozinhos, eles são mais... Centrado, né? Eu lembro que o nosso apoio era o Ocimar, né? E o Ferreira, né? O falecido Ocimar e o Ferreira. E eles falaram que já estava ficando perigoso para eles dirigirem. Porque assim, eles soltavam um atleta, a gente corria 1 quilômetro, trocava e ficava aquele racha de caminhonete na estrada para quem ia soltar o próximo atleta. E aí a gente desistiu do primeiro lugar e deixou eles irem, né? Porque tava muito perigoso. E a gente adora uma competição, né? Por mim eu ia até sangrar. Pelo Guilherme o negócio... E isso já tinha mais de 25 horas de prova, quase 30 horas, e a gente correndo ali a 4:1, 4:10, 4:30. Então, depois no outro dia não tava andando, né? Também acabou a prova, ninguém andava, né? Aí no ano seguinte, não satisfeito, fomos de novo, né? Fomos de dupla. Aí em dupla, né? E eu não tenho muita memória da dupla. Assim, porque enquanto um tava descansando, eu tava correndo. Porque quando era quarteto, a gente revezava cada 1 hora, né? Foi a nossa estratégia. E depois a dupla foi cada uma também, Mais ou menos. Mas o dupla foi muito insano, né? Porque choveu muito. Os carros já estavam deslizando na serra. Então, querendo ou não, foi uma prova muito tensa, né? O tempo todo, quando a gente fez em dupla. E aí depois, no outro ano, não contente... A gente foi pra fazer o individual, mas aí a gente fez o individual 135, né? Que era 135 quilômetros. Que a BR, pra quem não conhece, são 5 maratonas, né? Dá 217 quilômetros. E pra quem... Aí quando você chega na categoria solo, tem 2 opções. Você fazer 3 maratonas, que basicamente ali é 135 quilômetros, ou 5 maratonas. Então a gente foi pro individual de 135, né? Foi. Mas pra mim, o 135, aí eu falo, né? Foi muito desafiador pra mim. Porque as outras vezes eu tava com eles, né? Tinha o Guilherme, tinha os meninos e tudo mais. E no 135, eu sozinha. Guilherme foi, né? Fazer a prova dele. Eu tava com 2 staff. Querendo ou não, as minhas 2 staff não tinham conhecimento do Caminho da Fé ainda, né? Agora a Lídia tem bastante conhecimento. E eu me vi numa situação sozinha, né? Eu tava ali na prova sozinha e eu comecei a ficar nervosa. Uma coisa que eu nunca senti na vida foi a azia, né? Era uma sensação de queimação, de uma queimação, e aí eu fui pensando, né? Isso é nervosismo. Isso é nervosismo. Aí chegou na primeira cidade, foi Andradas? Andradas, eu encontrei o Guilherme na padaria, mas que só... Tipo assim, não, agora eu vou ter que colar nesse cara até o final da prova pra mim conseguir fazer essa prova. E aí eu fui relaxando e consegui completar os 135 quilômetros. No final a gente acabou junto, né? Acabou mandando junto lá no final. Acabou mandando junto a noite toda. Acabei que eu não fiz sozinha. Mas também foi super desafiador, 135 km. Foi quantas horas? 30 horas? Mais ou menos isso. Não, 22 horas. 22 horas. Aí chegamos em Borda, né? Sim, aí fechou. E aí a gente foi lá na outra cidade, ainda de madrugada. Pra ver o pessoal do quarteto. Dormindo no carro, eu não conseguia ficar acordada. Eu dormia, a pessoa falava comigo, eu tava no staff, assim, de canseira muito grande. Foi muito louco essa prova. E agora, recentemente, depois de fazer vários caminhos da fé com a equipe, fez a peregrinação sozinha. Fiz. 9 dias aí, percurso completo do caminho da fé. Conta um pouquinho como foi, qual foi sua experiência, Carol, nesse período. O caminho da fé,
como o Gui já falou, eu já fiz de várias formas, né? Já fiz em prova, já fiz como professora, meio caminho com os alunos, já fiz de bike com a equipe. Eu amo o caminho da fé, né? Sou apaixonada por esse caminho. E o caminho da fé agora, que eu fiz, né, finalzinho agora do ano, de 2025, eu fiz uma forma assim, era um propósito que eu tinha, que eu queria fazer o caminho da fé pessoal, né, não sou uma pessoa, assim, religiosa, extremamente religiosa, de estar na igreja, né, o tempo todo e acompanhar, né, essa parte da minha religião, assim, sou católica, mas eu não frequento com constância, né, e meu irmão que faleceu, ele tinha essa questão, né, de devoto de Nossa Senhora, e ele sempre pediu para que eu levasse ele por caminho, só que por conta da questão da doença que ele vinha enfrentando, eu tinha medo de levar, e aconteceu alguma coisa, eu não tenho estrutura, né, para poder socorrer ele ali. E aí depois que ele faleceu, eu falei, cara, eu preciso fazer esse caminho sozinha. Eu preciso estar lá no caminho da fé. E aí foi, né, demorou um tempo, eu peguei e falei pro Gui, falei, cara, eu preciso sair, preciso de férias, eu tava bem cansada também, bem estagnada assim mentalmente. E fui pro caminho. E eu me coloco assim, eu sou foda, né? Sou boazuda, consigo tudo, porque eu sou assim, me desafiou, né? Aí, no dia que chegou pra ir pro caminho da fé, na minha mente era, tô preparada, caminho da fé, bora, conheço, né? De cabo a rabo. E vamos. Chegou lá, cara, eu olhei assim, eu falava assim, eu vou embora? O que eu tô fazendo aqui? E meu marido olhava pra minha cara, eu olhava pra cara dele, eu chorava. Falei, não, vou embora. Ele virou as costas e falou assim, ó, você vai ficar aí, você tá preparada, tô indo embora, bom caminho. Praticamente falou assim, tchau, obrigada. Cara, eu ficava igual uma barata tonta. Lá em Águas da Prata, né? Tipo assim, cara, o que eu vou fazer? E aí, acabou que eu comecei a conversar com todo mundo que tava ali na pousada, né? Porque começou a bater um desespero ali. Aí conversei com o dono da pousada, e ali conversava com a senhorinha. Aí chegava alguém que ia fazer no outro dia, eu já colava naquela pessoa ali, com aquele... Falei assim, não, vou ver como que eu vou me sair desse negócio, né? Aí cheguei lá, conheci um senhorzinho lá no dia que eu cheguei lá na recepção. Eu perguntei assim, você vai fazer o caminho da fé? Aí ele falou assim, eu vou. Aí eu falei, você vai fazer quantos dias? Aí ele falou assim, eu vou fazer em 8. Ele olhou pra minha cara. Aí eu falei, 8 dias, né? Eu falei, mas você já fez? Aí ele falou assim, eu não. Aí eu falei assim, eu vou fazer em 9, falei pra ele. Aí eu falei, você quer ver minha programação, né? Entreguei minha programação que eu tinha, né? Tudo que a gente preparou. E ele olhou e tal, e ele tava cheio de papel ali, perdido, mas cheio de papel mesmo. Não sei nem onde ele pegou tanto papel, ele tava com uma pasta no braço, assim, cheio de papel. Eu acho que ele ia assim, né? Hoje ele é meu amigo, tá, gente? E aí, no outro dia acordei, fui dormir, não consegui dormir a noite inteira, em claro, extremamente em claro, ali nervosa, não vi a hora de acordar pra ver o que eu ia fazer. Fui tomar café e com aquela sensação ali de querer chorar, eu peguei e falei, Aí nisso eu vi o senhorzinho saindo. Ele pegou a mala dele e saiu, né? Eu tava ali tomando café, eu falei, nossa, vou ter que correr atrás desse senhor agora. Naquele desespero. Aí fui, tirei minha foto lá, né? Que todo mundo tira na plaquinha, sozinha. Não tinha ninguém. Você e seu irmão no coração, bora. Aí saí ali, comecei a primeira subidinha, fiz um vídeo, né? Que a proposta era fazer um vídeo todos os dias, né? Falei, vou tentar fazer, vou mostrar, né? O que é o caminho. E chorava, todo caminho inteiro chorando. Me entregava uma bala, eu chorava. Me entregava uma água, o caminho inteiro. Só chorava. E aí, no meio do caminho, estava subindo uma serra assim.
tinha um casal, eles estavam subindo e tal, passei por eles, aí continuei, e aí eu, nesse primeiro dia, já encontrei o João, né, que era o senhorzinho lá, e aí a gente começou, tomamos um suco ali junto, e falou, bora, vamos junto, vamos. E ele falou assim, ó, não sei se eu vou ele ia fazer em 8, eu ia fazer em 9, mas eu não sabia se ele ia conseguir me acompanhar. Aí eu falei, vambora. E comecei com ele, a gente foi contando as histórias, a gente almoçou junto, acabou que no primeiro dia ele parou comigo, e ele não tinha pousada, nada reservado, né? E eu já tinha tudo. E aí eu fui arrumando as pousadas pra ele, e ele foi minha companhia, assim, no caminho da fé, né? Aí tinha dia que eu ficava um pouquinho, ficava mais sozinha, conversando comigo mesma, aí tinha dia que ele ia pra frente, né? Porque tem hora que acaba o assunto, né? Querendo ou não, ele é muito tempo caminhando. Mas, assim, o João foi super parceiro, assim, do Caminho da Fé. Eu falo que o Caminho da Fé a gente vai sozinho, mas a gente nunca fica sozinho, né? E nem imaginava. Hoje ele é super amigo, a gente conversa. Pretendo ir, né, pra Maresias, lá Bertioga, conhecer ele, passar um final de semana, fazer prova. Ele me convida bastante pra fazer prova lá, né? E o Caminho da Fé foi assim, vamos dizer assim, eu queria entender, né, tudo que aconteceu. E eu falo que foi meio que uma libertação, assim, sabe? Acho que eu falei, não, era o que era pra ter acontecido. Me aliviou um pouco, né? Nessa questão. Eu sempre falava assim, pra ela fazer o caminho sozinho, hein? E o Guilherme já fez, né? Só que fez de bike. Eu acho que você tem que ir caminhando, Gui. Hoje não dá, não, muito tempo. E o Caminho da Fé, né? A experiência que eu tive do Caminho da Fé, bike, em grupo e peregrinação, minha mochila comigo mesma, ali mesmo, estando com outras pessoas, cara, é totalmente diferente. Cada caminho é único, né? E assim, em grupo, sozinho, em dois, pedalando, toda vez que você fizer o caminho, você vai ter uma sensação diferente. Diferente, muito diferente, assim. E eu sou assim, eu já fiz mais de 10 caminhos da fé, já fiz como apoio, como professor, sozinho, pedalando, andando e pedalando, de tudo um pouco. Eu falo que todos os caminhos da fé são especiais, e cada vez que você faz novamente, você tem um aprendizado, né? Você às vezes erra bastante também e tem novos aprendizados. Sim. Carol, então vamos lá. Completou o Caminho da Fé, ultramaratona, maratona, tem bastante coisa no currículo aí. Sim. E quem te inspirou a fazer tudo isso, essa trajetória sua? Tem alguém assim que te inspira, que você fala, nossa, essa pessoa aqui me dá força, assim? Uma das pessoas que você acabou de revelar foi seu irmão. Tem outras pessoas que te inspiram? Cara, o que me inspira, assim, é meu pai, né? Que meu pai vem de uma trajetória aí no esporte muito, né, desde o começo, era atleta lá na frente e tal. Meu pai me inspira bastante, né, de treinamento, assim, de disciplina, treinar. Hoje ele tá com 60 anos aí e competindo, querendo ou não, no amador ali, num alto nível, né, mesmo numa idade já avançada, assim. Tá batendo na cabeça dos novinhos, assim, né. E ele me inspira bastante, assim, quem sabe, né? Conseguir chegar lá. Como ele. Eu acho que é meu pai, assim, nessa parte, assim, não pessoas famosas, vamos dizer, né? Sim. Meu pai me inspira bastante. E fala pra mim, Carol, hoje como professora e também como corredora, muitas pessoas se inspiram em você, principalmente muitos alunos, né? Uhum. Como é pra você ocupar esse papel, assim, de referência? Cara, eu fico muito, muito feliz, assim, né, das pessoas falarem, me inspira em você, e ser a inspiração das pessoas, assim, ter esse papel, assim, sabe, essa responsabilidade no geral. Fico muito feliz, né. E já teve algum aluno, alguma situação, você até comentou do Lei, que fez a maratona com você e tudo mais, mas existe algum caso de algum aluno que já chegou em você, que você impactou a vida dessa pessoa diretamente? Você tem algum relato, assim, de agradecimento, algo do tipo? Não é aluno, assim, de aluno eu acho que foi mais a questão do ler mesmo,
de impactar, assim. E agora, recentemente, eu acho que foi o João, assim, né, do caminho. Ele não é nosso aluno, né, mas... João, vem pra Graia, João. O João tem que vir pra Graia. Mas ele, depois do caminho, assim, a história, né, que a gente teve, assim, ele me falando a história dele, né, e que ele contando a história dele, depois ele me agradecendo no final, e teve algumas coisas assim que eu conversei com ele, e eu não sabia que o nome dele era João no começo, né, e aí a gente contando e tal, e né, ali conversando, e aí eu falei uma coisa pra ele, né, ele me perguntou por que eu tava lá, né, e eu contei e tal, e acabou que algumas coisas batiam, assim, né. Aí a gente tava falando de que hoje em dia, né, a galera cobra bastante de eu ter filhos, né? A gente até brinca, né? A gente escuta bastante, a Carol não vai ter filho, a Carol tem que ter filho, fica nessa... A galera tá me cobrando bastante nessa questão, até meu pai. E aí eu falei pro João, né, se eu tivesse um menino, se eu tivesse um menino, se chamaria João. E no meio dessa conversa, eu acho que a gente nem tinha falado sobre o nome dele, assim, eu acho que eu ressuscitei outro nome, nem era João. E aí depois ele pegou e falou assim, mas o meu nome é João. E aí eu falei pra ele, na verdade, que se eu tivesse um filho, ia se chamar João Rafael. E aí eu conheci ele lá, e era João. E Rafael por causa do seu irmão. Eu fiquei tipo, meu Deus. As coisas vão batendo, né? Vão batendo, entendeu? Aí tipo, a gente ficou assim, né? E eu não sabia que ele era João. Ele pode até falar, assim, né? E confirmar o que aconteceu, assim, que eu falei, se eu tiver, eu falei, não tenho filho e tal, mas se eu tiver um filho, vai chamar João Rafael. E a gente conversando, e ele, tipo, meu nome é João. E acabou que foi meu melhor amigo no caminho da fé, né? Foi o João e o propósito do Rafael, aí foi muito, muito louco, assim, eu ficava assim, tipo, toda hora acontecia alguma coisa, ficava impactada. Mas eu acho que o João, assim, inspirei bastante. Ele até falar pra você que agora ele voltou a fazer o triatlon de novo, né? O João não tava correndo. Depois que a gente fez o caminho da fé, ele voltou a correr. Tá super, ele vai mandando pra mim, tá super incentivado lá, quer fazer uma Brucilis pra cá, quer vir fazer um treino com a gente, né? Na AFA. Carol, aqui na equipe, que tipo de atleta você busca formar assim no dia a dia? Quando chega um atleta, ou os atletas que já estão aqui, o que você busca passar para eles assim? Eu busco assim pessoas que buscam qualidade de vida, que gostem, né, da corrida, que tenham prazer de fazer atividade física, que veja o esporte com amor e carinho, né, e que esteja junto com a equipe, né, e abrace aí a equipe como um todo, assim, uma pessoa que ponta firme aí pra estar com a gente. Carol, e para o pessoal aí, para quem tá assistindo esse podcast nosso, o GraiCast, que tá pensando em entrar aqui para assessoria ou tá pensando em começar a correr, que mensagem você deixa para essa galera aí que tá querendo ingressar na corrida? Que entre com o coração aberto, assim, tá? Pra fazer o esporte, sem muita cobrança, né? Hoje eu vejo que a galera hoje em dia entra na corrida e se cobra demais, né? Ou se compara muito com os outros. Ou se compara muito com os outros. Fazer entendeu? o seu, né? Fazer o seu. Respeitar o processo também de treinamento. Entrar, né? A evolução devagar, né? A galera entra na corrida achando que eu quero ser igual a esse, eu não tô correndo legal, eu corro devagar, e fica com essa cobrança, entendeu? Entrar na corrida com o coração leve mesmo, assim, sem cobrança, e com o tempo, com o tempo de treinamento que vai passando, você vai ter uma evolução, né? E se cobrar menos, né? Isso eu aprendi muito também essa questão, se cobrar menos. Deixar a corrida fluir, Isso. deixar os benefícios chegarem. Isso. Porque se manter uma rotina, vai acontecer. Vai acontecer. Vai ter benefício, vai ter resultado. Não se comparar muito com os outros, né? A gente vê isso, porque a gente acaba colocando essa pressão à toa na gente, né? Isso acaba dando uma bad em vez em quando, quer abandonar e some de tudo. Então, deixar as coisas mais leves, né? Sim, sim. Carol, vamos lá então. Vamos para a última parte aqui do nosso GraiCast. Fala pra mim o que vem, a primeira coisa na sua cabeça, assim,
do que eu perguntar, uma coisa bem rápida assim, fazer algumas perguntinhas aqui para você e vamos mandar bala, hein? Vamos lá. Qual é a sensação pós-treino? De liberdade, de alívio, de estar cansado e estar cansado e estar aliviado ao mesmo tempo. Legal. E qual o lugar preferido que você gosta de correr assim? Estrada de terra. Estrada de terra ali, geral. natureza. Natureza. Contemplando a natureza ali, na boa. Uma palavra que define a corrida pro você hoje. Qual palavra você definiria a corrida na sua vida hoje? A minha vida. Corrida seria a sua vida hoje. Hoje, sim. E qual palavra você define a sua profissão hoje? Amor. Amor. Legal. Como que eu faço, cara? E qual é o tipo de treino favorito? Você gosta de correr na terra? Será que é o longão? Não. É o progressivo, cara. Eu amo fazer treino progressivo. É o que você mais gosta. Porque eu acho que o coração vai entrando nos eixos, assim, até chegar lá, não sai progressivo. Eu amo fazer treino progressivo. E você gosta mais de treinar ou de participar de prova? Treinar. Treinar você gosta? A prova me deixa muito tensa, assim. Hoje não mais, mas eu acho que treinar, eu gosto de treinar. Eu gosto dessa parte. Treinamento. Legal, Carol. Tem alguma coisa aqui que a gente não falou nesse podcast, nesse GraiCast, que você gostaria de abordar, gostaria de falar aqui pra gente, que talvez eu esqueci de perguntar ou não consegui abordar da sua trajetória aí como professora, como corredora de pista, corredora também de provas de corrida de rua? Não tem nada, não. Fico feliz pelo convite, por estar aqui, contar um pouquinho sobre a minha história. Show, então, vamos partir para cima. Vamos conquistar aí esse sonho de também correr fora do país. Bora. Acho que vai ser uma experiência legal. Convite não falta, né? Falta dinheiro pra gente, dinheiro né? pra gente, economizar agora. Não, uma das coisas que eu falo é que, assim, tudo é na hora certa. E se tem uma coisa que a corrida e a equipe, eu acho que proporciona pra mim, talvez pra você também, Muita experiência. é que a gente teve muita experiência na vida aí, a gente teve a possibilidade de conhecer vários lugares e locais Com certeza. que por muito tempo a gente pensou que não seria possível, né? Até pela história de vida da onde a gente veio e da onde a gente começou. E hoje a corrida, o nosso trabalho permite a gente trabalhar com aquilo que gosta, né? Eu costumo falar que eu não trabalho, né? Porque eu faço aquilo que eu gosto, então para mim é desgastante, é puxado, mas é muito prazeroso. Eu também falo lá, né, a gente brinca, né? Que eu trabalho com o meu hobby é meu trabalho é meu gasto, e isso aí. E assim vai um puxando o outro, né? Mas é bastante, querendo ou não, a Grai me deu bastante oportunidades, assim, de conhecer lugares, né? Agora eu vou pra Floripa, eu nunca fui pra Floripa, né? Eu vou estar lá no Ironman acompanhando os alunos. Tô super feliz, fui pro Rio várias vezes, vou pra Porto Alegre também, nunca fui pra Porto Alegre. Fiz altas viagens aí super legais aí com a equipe, e eu acho que não sei se eu não tivesse na equipe, né, estaria fazendo essas coisas assim. Talvez sim, talvez não, mas o legal é que a gente acaba tendo essas oportunidades, né? Sensacional, Carol. Valeu demais aí por compartilhar toda a sua história com a gente, toda a sua trajetória aí como professora, como atleta, desde as pistas até a corrida de rua. Eu abro um parênteses, que a sua história parece muito com a minha. Sim. Também eu era da escolinha de Americana e eu falo que eu fui dos 100 metros aos 100 quilômetros, né? Ou Ironman, né? Então eu fazia provas mais curtas, mais de velocidade. E hoje eu faço mais o endurance, totalmente oposto. E é isso, galera. Você que está ouvindo aí a nossa conversa, você que ouviu o nosso GraiCast, o nosso podcast, compartilhe esse episódio com um amigo aí nas suas redes sociais. Ajuda a gente a levar essas informações, levar essas histórias legais que vai motivar e vai inspirar muitas pessoas. Então não esqueçam, tá, de curtir aqui o nosso GraiCast, clicar no sininho para receber todas as atualizações, tá bom? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Coach Gui, esse foi mais um episódio do GraiCast, de atleta para atleta, e hoje a palavra é diferente, tá?
de professor para professora. Carol, muito obrigado, valeu demais. Até a próxima. Tchau, tchau.